Boa noite, meus amigos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, aos nossos amigos da internet que estão conectados, aqueles que estarão assistindo a essa atividade que estará gravada no site espiritismosul.org.br ou então através do YouTube nas palestras da Sociedade Espírita Paz em Jesus de Uruguaiana. Dando continuidade às atividades da nossa casa, hoje, quarta-feira, nós temos na quarta-feira, 19 horas, temos os grupos de estudos da casa, que funcionam para todos que queiram estudar. Temos a biblioteca funcionando, atendimento fraterno, tudo das 19 às 20. E agora, então, dando continuidade, nós vamos para a parte da exposição doutrinária, onde convido a todos para a nossa prece, então, inicial. Agradecendo, neste momento, a Deus por esta oportunidade valiosa que estamos experienciando, que é a nossa encarnação. Nós, espíritos imortais, com o destino da perfeição, no aprendizado de cada dia. Agradecemos a Deus e vos pedimos, nos ajude, nos inspire, que possamos contar com a companhia dos bons amigos espirituais, a fim de compreendermos melhor as leis divinas que regem o universo, o sentido da vida, a fim de sintonizar e nos adequarmos a esta vida que segue para o bem. Sintonizado, possamos perceber a beleza da vida. E assim, sob o amparo do diretor espiritual desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, em vosso nome, ó Deus, em nome de Jesus, que damos iniciada esta atividade. Mediunidade. Mediunidade, a faculdade inerente ao ser humano. Então, quando o Espiritismo vai trazer-nos um estudo sobre a mediunidade, quando no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra básica do Espiritismo, que todos nós que temos interesse pelo Espiritismo devemos estudar. O Livro dos Espíritos, que está dividido em 4 partes, e a segunda parte do Livro dos Espíritos vai falar do mundo espiritual. E Allan Kardec, mais tarde, vai publicar o Livro dos Médiuns, chamado também do Manual do Médium, que vai abordar esse tema, a mediunidade. Depois da introdução, ele vai dizer que todos somos mais ou menos médiuns. O que já diria o Espírito São Luís, no Livro dos Espíritos, quando ele vai abordar o tema dos protetores espirituais, onde ele vai dizer que todos nós temos um protetor espiritual, designado a nos ajudar, um espírito elevado, que está designado a nos ajudar na vida, na encarnação, que outros segmentos vão dizer o anjo de guarda. E São Luís vai dizer que nas nossas orações, nas nossas preces, nós entramos em contato com este amigo espiritual, que muitas vezes nos inspira. Muitas ideias que nos surgem em momentos complicados da nossa vida são inspiração deste amigo, deste companheiro, deste espírito protetor. Então, São Luís vai dizer que por isso mesmo todos somos médiuns, porque temos esta capacidade de captar este mundo espiritual. Por mais sutil seja
esta captação desta dimensão espiritual. Que médium é uma palavra que significa intermediário, alguém que está entre dois pontos. Então nós somos, no nosso dia a dia também, nas nossas tarefas diárias, somos também intermediários, somos médiuns, nos nossos afazeres do nosso dia a dia. Um pintor, por exemplo, é um médium da arte. Um professor é um médium da educação. E aí nós vamos enumerando cada função executada. Aquele que está executando, ele é um médium, ele é um intermediário para que este algo aconteça. E assim como é na nossa vida, se somos intermediários, médiuns no nosso dia a dia, dos nossos afazeres, que tipo de médiuns estamos sendo? Que tipo de profissionais estamos sendo? Que tipo de pessoas? Como estamos executando esta tarefa de sermos intermediários de algo? Tem alguns que executam de uma forma exemplar e outros nem tanto. Isto faz parte ainda da nossa pouca reflexão sobre a vida, sobre o que estamos fazendo aqui, sobre qual a nossa utilidade, sobre qual a nossa importância, sobre esse autoconhecimento, esse autoconhecer-se, quem sou eu? Então todos somos médiuns. Mas Allan Kardec, quando trabalha essa questão, ele vai inquirir junto aos espíritos, ele vai questionar, ele vai aprofundar esse tema, para fazer uma definição daquelas pessoas que têm uma facilidade maior deste contato com a dimensão espiritual. É bem verdade que todos o temos através da inspiração, já nos diz São Luís. Mas tem pessoas que esta faculdade, a mediunidade, que não é do espiritismo, uma confusão também que se faz, porque quando se vê um médium, automaticamente relaciona-se ao espiritismo. Claro que é porque o espiritismo estuda a faculdade, mas não tem nada a ver com o espiritismo. A mediunidade é uma faculdade do ser humano, seja ele espírita, seja ele não espírita, seja ele de outras religiões, seja ele que não tenha religião nenhuma. Esta faculdade ela está presente na vida e em todos os tempos, a tal ponto que Moisés a proíbe. Moisés que viveu antes de Jesus, e ele a proíbe já, e isso é conhecido porque essa é uma passagem bíblica, a proibição que Moisés faz do uso da mediunidade. Só isso já constata que existe a mediunidade, porque quem vai proibir algo que não exista e que é comum? Não é uma coisa assim que acontece aqui e acolá. É algo comum no meio. Então, aí a necessidade de Moisés proibir, por quê? Porque estava se fazendo um mau uso da mediunidade. Porque, sendo inerente ao ser humano, o ser humano faz da mediunidade o que ele quer. É o seu livre arbítrio. É a sua escolha. O que fazer da sua faculdade? O que fazer da sua vida? Então, esta faculdade é inerente ao ser humano. E então Allan Kardec vai questionar sobre esses indivíduos que têm uma facilidade maior, ou seja, a chamada mediunidade ostensiva. O que é ostensivo?
né? Aquilo que ostenta, aquilo que aparece, aquilo que é claro, que é evidente. Então, algo que está sendo ostentado. A mediunidade ostensiva é algo que não há como fazer confusão. Então, estas pessoas que têm esta faculdade ostensiva, que é clara, que não deixa dúvidas, pessoas que veem os espíritos, pessoas que ouvem os espíritos, pessoas em que o espírito escreve através dela. Ele utiliza-se, por exemplo, da sua mão e escreve. E aí vai uma variedade de tipos de mediunidade. Então Allan Kardec vai questionar isso. Então ele vai dizer que todos somos médiuns. No entanto, existem aqueles em que a faculdade ela é ostensiva, ela é evidente, ela é clara. Então estes são os chamados médiuns, ou seja, intermediários da dimensão espiritual. Ora, mas por que estas pessoas elas se distinguem? Ou seja, porque se todos são mais ou menos médios, existem estas em que a mediunidade é mais ostensiva. Como é que ocorre isso? Então, Allan Kardec vai aprofundando em um livro dos médiuns esta questão. Nós, quando vamos reencarnar, nós espíritos estamos na dimensão espiritual. E a nossa encarnação é projetada. Nós não caímos aqui na Terra por acaso, até porque na lei de Deus não existe acaso. Tudo tem uma causa, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. Então, a nossa encarnação ela é planejada. Aonde vai ser, com quem vamos reencarnar e o que vamos fazer. Há um planejamento para que possamos aproveitar este período na escola terrena, aonde viemos aqui resgatar o nosso passado, pelos erros que já cometemos em outras encarnações, esse nosso passado, resgatar esse nosso passado e construir um presente, um futuro melhor. Então existe um projeto adequado para este período encarnatório, que é muito curto. A encarnação é muito curta. Então, dentro desses anos que aqui vamos viver, o que podemos fazer? E aí cada um de nós vem com um projeto para ser executado. Alguns vão executar de uma forma onde vão se dedicar para executar esse projeto. Outros não. Porque nós temos o livre-arbítrio, não somos máquinas. Ou seja, não tem esta coisa que tudo é destino. Tudo que acontece na minha vida já está escrito, não há o que fazer. Isto não existe, porque não seríamos máquinas e não aproveitaríamos a nossa encarnação. Nós temos um projeto que vai ser acordado conosco, o nosso protetor espiritual, espíritos familiares amigos, muitos familiares que vão reencarnar conosco nesta encarnação. Nos reunimos e planejamos. É um projeto para o nosso crescimento, para o nosso bem. Agora, como vai ser executado, vai depender de cada um de nós. Vai depender do nosso empenho, da nossa dedicação, da nossa responsabilidade durante a vida. Porque as coisas vão acontecendo, as coisas vão se direcionando, mas dependem da nossa decisão. Por isso é muito bom nós estarmos sempre fazendo uma análise do nosso dia, da nossa vida, o que estamos fazendo da nossa vida, o que estamos fazendo das situações que se apresentam no nosso dia a dia. E nesse projeto encarnatório, alguns virão com a faculdade mediúnica, que não é nenhum privilégio, é somente uma ferramenta para as atividades no plano terreno.
Então o corpo, quando for formado, porque nós, através do nosso perispírito, vamos formar o nosso corpo físico, na formação do corpo, esse corpo será adequado àquela função. Então o nosso corpo é adequado à função ou às funções que vamos executar no planeta Terra. Então nós teremos facilidades para isso ou para aquilo. Por isso é muito importante a gente não ficar se comparando com ninguém. Ah, mas fulano tem uma facilidade para aquilo, como é que eu não tenho? Ora, eu não tenho para aquilo, mas eu tenho para aquele outro. Então eu preciso descobrir em mim quais são essas minhas potencialidades, essas ferramentas que eu trago comigo, esta disposição orgânica para as atividades na vida. Então, cada um de nós tem as suas próprias habilidades que reencarnou num corpo que se adequou para estas funções que vamos executar. Eu fiz questão de 28 anos atrás, 27 anos atrás, um curso de violão. Até hoje não toco nada. Mas os meus filhos pegaram o violão, nunca fizeram curso nenhum e tocam. Ou seja, às vezes a gente teima em querer fazer uma coisa que não estamos habilitados para isso. Podemos até desenvolver um pouco, podemos até executar algumas tarefas, mas teremos muita dificuldade, enquanto outras, para nós, é mais fácil. Então precisamos nos descobrir mesmo. E aonde temos esta habilidade, utilizá-la. Tem pessoas, por exemplo, que para falar em público têm muita dificuldade e até não conseguem. Mas num grupo de estudo, por exemplo, é um excelente coordenador de grupo de estudo. Tem uma facilidade enorme de preparar uma aula e trazer o material e tem um sucesso enorme no aproveitamento da turma. É a sua habilidade. E assim nós vamos descobrindo em muitas delas. Então o corpo vem preparado para o exercício da mediunidade. Então o indivíduo, com pouco esforço, o seu corpo vibra de tal forma que ele entra em contato com facilidade com a dimensão espiritual. Seja na vidência, seja na clarividência, seja na audiência, seja na clareaudiência, efeitos físicos. Por exemplo, a audiência. O médium, ele escuta uma voz que surge na sua mente. E aquela voz, ele vai percebendo que surge na mente, é a audiência. A clareaudiência, o médium agora, ele ouve a voz como se estivessem falando ao seu ouvido, com tal clareza que, se ele conheceu o desencarnado que está falando com ele, ele consegue identificar pela voz quem é a pessoa que está falando com ele. Então, esta mediunidade, ela tem manifestações diferenciadas. Tem médiuns que conseguem captar um tanto da dimensão espiritual, e outros têm uma facilidade maior para esta captação, mesmo entre os médiuns que são ostensivos. A faculdade não é igual em ninguém. Cada um de nós é único no universo. Não quer dizer que sejamos melhores. Aquela manifestação, aquele nosso modo de vida e aquela nossa faculdade, ela é única, igual a outras mediunidades que são únicas também, da mesma forma, em outros indivíduos. E é o conjunto que forma a obra. Por isso que, em Espiritismo, nós não trabalhamos sós. Sempre trabalhamos em conjunto.
porque é o conjunto que forma a obra. É o conjunto que forma a sintonia. Cada instrumento é valioso, mas no conjunto nós vamos ver a beleza da sinfonia. Então esta a manifestação. Nós vamos ver um vídeo em que traz aí um caso de evidência na comunicação mediúnica, que o pessoal já vai passar para nós ali. De um caso de mediunidade, que é manifestado. Não foi à toa que os garotos de São Francisco começaram a chamar Edvalson de galinha tonta. Afinal, não é todo dia que um morador da pobre cidade do norte de Minas amanhece lendo, escrevendo e falando inglês, alemão e japonês. Edvalson, que quando menino chegou a passar fome, conta que virou poliglota depois de um sonho, aos 7 anos de idade. 3 garotos vestidos de branco, um japonês, um alemão e outro inglês, teriam conversado com ele todas as noites durante 15 anos. O primeiro que aproximou de mim foi o Toshio, que olhou para o chão, né? Falou assim, levanta, fez um sinal assim, como se falasse, levanta sua cabeça. Ele falou assim, Hajime mashite, watashi wa Toshio desu, watashi wa Nihon kara kimashita. Muito prazer, eu sou Toshio, eu vim do Japão. E mostrou para o chão para o dedo, olhou, falou para mim, acenou, e mostrou para o chão com o dedo, e escreveu a palavra, Kami wa aitonari, Deus é amor. Aí o Hans, o alemão, o lourinho, veio e falou assim, Zerangenen, ich bin Hans, ich bin aus Deutschland. Aí apontou para o dedo, fez a mesma coisa e escreveu, God ist Liebe. Aí eu entendi, parece que eu tinha um transmissor que transmitia, né? Deus é amor. Aí ele afastou, olhou para o Paulo, né? Para o Paul, o outro lourinho lá, né? Aí o Paul veio e aproximou de mim e falou assim, Nice to meet you. I am Paul. I came from England. E a prova de que Edvalson, que tem apenas o 1º grau incompleto, domina os idiomas, foi a reação desta professora alemã que dá aulas na capital. Edvalson não só leu a cartilha, como escreveu e conversou com ela. Können Sie auch einen Satz schreiben? Ja, prima. Die ersten Worte, die ist gelernt durch Traum, in den Traum. Ja, Ja. incrível. Eu nunca tinha um aluno que chegou e lê direitinho. A pronúncia é muito melhor do que a pronúncia no meu português, né? Eu estudei português. Com o japonês foi ainda mais impressionante. A professora, que nasceu no país que Edvalson só conheceu com a ajuda de um amigo, resolveu fazer um teste. Ela escreveu no quadro uma questão que cai nas provas da escola. Edvalson tirou de letra, respondeu corretamente e ainda bateu papo em japonês. Para mim, é difícil de acreditar. Para se atingir a um nível desse, eu acho que pela experiência da nossa escola, o aluno, pela carga horária de em torno de 2 horas e meia semanais, no mínimo leva 5, 6 anos. Hoje, Edvalson dá aulas gratuitas para as crianças carentes da cidade de São Francisco e vive de ajuda da comunidade. Na despedida, em inglês, falou do sonho que espera realizar com o dom que recebeu. And can help me, because I'm building school at my city. Ele quer terminar a escola de idiomas que começou a construir no quintal da casa dele. I travel. Tivemos aí então esse vídeo de um caso onde Charles Richer vai chamar de xenografia, uma escrita estranha, onde nós vamos encontrar no espiritismo mediunidade poliglota, onde pessoas falam e escrevem idiomas que não conheciam. Alguns
estudiosos, pesquisadores, tendem a dizer que isso é uma questão do inconsciente. Então jogam para o inconsciente aquilo que não compreende, que possivelmente o indivíduo, estando perto de alguém que conhece a língua, falou naquela língua. Mas nós vemos nesse caso que não são simples frases, mas é todo um conjunto que surpreende os professores. Está lá a sua facilidade, alguém analfabeto, alguém que de repente começa então a manifestar-se nestes idiomas. Estes, entre tantos outros casos de pesquisas que estão sendo feitas, e não que já foram feitas e que continuam sendo feitas, não só por espíritas, mas tem padre, tem pessoas que não estão em ligação religiosa nenhuma, pesquisando as comunicações, as transcomunicações, comunicações da dimensão espiritual. André Luiz vai dizer, André Luiz é o espírito que, através do Chico Xavier, manifestou, escreveu várias obras, entre elas o livro Nosso Lar, que foi filme, matéria de filme. E André Luiz vai dizer que na mediunidade existe, para uma comunicação, existe a vontade apelo e a vontade recepção. Ou seja, o espírito que vai se comunicar, ele apela ao médium para se comunicar. E este permite ou não a comunicação. Ou seja, esta vontade de apelo do espírito precisa que o médium também tenha a vontade de querer comunicar-se com o espírito. E ele vai permitir ou não essa comunicação. Aí está o porquê do estudo. Inclusive, no livro dos médiuns, vai dizer que não deve-se entrar no campo da mediunidade, de exercícios mediúnicos, sem o conhecimento, para que tenhamos este autodomínio. Que a pessoa assim, não, mas eu fui tomada pelo espírito e não pude controlar. Há um problema do espírito que vai se comunicar e do médium, porque isso não pode acontecer, a não ser que esteja havendo um caso de obsessão, que é quando o indivíduo não se controla, porque está sob o efeito de um inimigo do mundo espiritual que o está obsediando, e ele faz do indivíduo, daquele médium, o que ele quer. Então o médium recebe espírito em qualquer hora, em qualquer lugar. Ele vem vindo de carro, e de repente o espírito para ele, eu quero escrever agora, e o médium estaciona, pega o caderno e vai escrever. Isso é uma questão de desequilíbrio de ambos, do comunicante, do espírito e do médium. Então existe um estudo sobre mediunidade para o autodomínio da faculdade. Então o indivíduo precisa, o espírito apela. Então o espírito começa a transmitir sensações para o médium. O médium começa a sentir sensações. Ele começa a sentir arrepios, ele começa a sentir tristeza, ele começa a sentir emoções que não há uma resposta, porque não há motivo para ele estar assim. Ele começa a sentir aquelas sensações. É um apelo do espírito que se quer comunicar. O espírito começa a fazer o apelo através de pensamentos, então começam a surgir pensamentos, a mente do médium começa a receber, o indivíduo começa a receber esses pensamentos que estão sendo influenciados, induzidos pelo espírito que se quer comunicar. E aí então, esta vontade e apelo do espírito que se quer comunicar, se o médium assim o permitir, ele vai dar a resposta, ele vai começar a sintonizar agora com este espírito e se tornar o canal intermediário do mundo espiritual com o mundo físico. Agora, isto não acontece também como mágica. O médium precisa ter todo um cuidado. Ele precisa enriquecer a mente de cultura. Ele precisa ler, ele precisa estudar, ele precisa ter, porque o espírito vai movimentar os seus pensamentos. Ele vai utilizar-se do médium para dar um recado. É como, por exemplo, chegar um médico
aqui encarnado, né? Estamos falando agora do plano encarnado. Vamos deixar um pouquinho o mundo espiritual de lado. Chega um médico e diz para o Leonardo, tu vai lá e dá o recado para aquele colega e me traça todo um palavreado de termos médicos. O que vai acontecer? Eu vou chegar lá para o colega dele e vou dizer assim, o teu colega mandou dizer o que eu não entendi nada. Porque eu não tenho como dar esse recado. Eu não conheço essas expressões. Então eu preciso, para ser intermediário, também estar preparado para tal. Por isso é importante o médium estudar. E ter também um enriquecimento moral. Porque também somos médiuns de espíritos perturbados. E se não tivermos um cuidado moral, entraremos facilmente em faixas com espíritos inferiores e nos perturbaremos. É importante o cuidado moral para manter o equilíbrio na presença de espíritos perturbados, que vêm em busca de ajuda, em busca de socorro, ou inimigos nossos do médium, de encarnações passadas, que agora nos encontrando, ele vai ser ajudado por nosso intermédio. Porque muitas comunicações nos trabalhos mediúnicos são de inimigos nossos do passado que hoje comunicam-se e são orientados para que reflitam as suas vidas, e muitos deles passam a ter uma nova visão da vida, um auxílio através das reuniões mediúnicas. Então, o cuidado moral. E mais, uma atividade mediúnica, quando nós temos na casa espírita atividade mediúnica, e aqui na casa nós temos na segunda e na quarta-feira, na sexta-feira, e estamos agora terminando um grupo de estudos da mediunidade na quarta-feira. Antes da atividade mediúnica, manter o equilíbrio mental. Porque, por exemplo, nós estamos conversando sobre muitos assuntos, e às vezes nós vemos médiuns conversando sobre muitos assuntos na casa espírita que não tem nada a ver com espiritismo. Às vezes surpreendemos irmãos conversando sobre política, sobre futebol, sobre outros tantos assuntos, que não é proibido ao espírita conversar, obviamente, mas na casa espírita, onde nós temos aqui, às vezes está o palestrante aqui trazendo uma mensagem espírita, está lá na frente o médium conversando com o outro sobre política. Você viu quem ganhou as eleições nos Estados Unidos? Blá, 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 blá. Podemos conversar? Claro que sim. Mas na casa espírita, no momento em que estamos aqui, principalmente, deveríamos todos ter essa consciência, porque este é um momento de ligação nossa com Deus. Este é um momento de reflexões das questões espirituais da vida, em que nós sintonizamos com Deus para nos alcançar o nosso autoequilíbrio, a harmonia. Muitos dos que aqui vêm, às vezes vêm perturbados por um dia de atribulações, de dificuldades, e a pessoa chega às vezes até com dor de cabeça na casa espírita. Mas a pessoa chega, ela chega um pouco antes da palestra, ela senta, faz uma prece, ela ouve a palestra, e quando termina a palestra, ela está bem, a dor de cabeça passou, ela está tranquila, aliviada, nem precisa receber o passe. É que às vezes a gente vai receber o passe porque a gente entrou numa cultura de que na casa espírita tem que tomar passe. Porque criou-se uma cultura não sei de onde, mas o estudo vai fazendo compreender que o que nós precisamos é do ambiente psíquico mudado em nós. Mas se a pessoa quer tomar passe, toma passe. Mas um dia vai sentir que não precisa mais disso. O ambiente da casa já nos faz bem, não precisamos de passe. E todos nós, mas às vezes nós vamos médiuns, em dia de trabalho mediúnico, conversando até a hora de chegar na reunião mediúnica, e aí param
para fazer a prece. Vai ser um péssimo trabalho mediúnico. Porque fechar a boca não para os pensamentos. Pensamento é uma coisa difícil de mudar. Então a gente vem naquela conversa de política, de futebol, blá, 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 e cala, mas cala a boca. Porque a mente continua vibrando intensamente naqueles pensamentos, até se acalmar e entrar numa outra sintonia. E às vezes está lá, terminando a reunião mediúnica, recém o médium conseguiu se acalmar. Mas agora acabou a reunião. Então nós já estamos nos preparar para silenciar a mente, para sintonizar com uma dimensão espiritual que exige de nós uma elevação mental. Ou seja, elevação mental é sairmos de dia a dia, nos acalmarmos, porque precisamos vibrar a fim de encontrar a mente dos espíritos que está numa vibração superior à nossa. Então nós precisamos sintonizar esse rádio com uma vibração superior à nossa. Então os espíritos baixam a sua vibração e nós elevamos a nossa, e aí ao encontro para haver a comunicação, a ligação mental. É muito importante. Esse tema é tema de estudos anuais. O que nós trazemos hoje aqui são algumas reflexões deste tema mediunidade. Assim, meus amigos, vamos agora para a nossa prece, então, para as nossas reflexões, para as nossas irradiações, onde nós oramos por nós e mentalmente emitimos este ambiente psíquico saudável àqueles nossos familiares, aquelas pessoas que estão doentes, e eles recebem sob o amparo dos bons espíritos. Agradecendo a Deus a oportunidade da vida, do aprendizado, desses amigos espirituais que nos trouxeram a doutrina para que melhor compreendêssemos as leis da vida que regem o universo, a fim de sintonizarmos com essas leis e vivermos melhores. Nós vos agradecemos, Senhor, a inspiração e o amparo que nos traz nesta nossa jornada de provas e expiações aqui na Terra, para que, resgatando o nosso passado, possamos, através das provas, aprendermos e construirmos um novo presente, um futuro melhor em nossas vidas, para que aprendamos a ciência da paz, sendo pacificadores em nossa caminhada, em nossa jornada, no ambiente aonde estamos, sintonizando com Jesus e relembrando o seu convite para uma vida nova, um homem novo, mais voltado às questões espirituais, vivendo na terra, mas com um pensamento na mensagem do amado Mestre Jesus, procurando compreender-se a si e ao próximo, procurando perdoar a si e ao próximo, procurando ser benevolente a si e ao próximo, para que o mundo seja melhor. Que estas vibrações possam chegar aos nossos familiares, envolvendo-os neste campo saudável do bem, renovando-lhes o psiquismo e despertando-os a esta vida nova que nos convida Jesus. Que esses nossos pensamentos cheguem àqueles amigos, àqueles irmãos, àqueles familiares queridos que estão doentes, que estão passando por perturbações, para que estas vibrações nos ajudem no refazimento, no equilíbrio, na harmonia, na fé, na esperança. Nós, Senhor, contribuímos com os nossos pensamentos saudáveis para um mundo melhor, porque estando nós melhores, o mundo com certeza está melhor. A nossa contribuição como seres integrantes da família terrena. Retornamos aos nossos lares vibrantes nesta paz.